Olá, pessoal, outra vez. Eu falo pessoal porque eu imagino que tem muitas crianças vendo a aula, não é? Então vamos continuar trabalhando com números e suas funções e outros números que a gente ainda não conhecia. Na aula passada, nós trabalhamos e vimos os números até 80. Então, vamos trabalhando assim, até 50, até 60, até 70 e até 80, contando de 10 em 10, ou seja, contando as dezenas. E o que é importante, né? Essa leitura de números, vocês têm a tabela, vamos lembrar a tabelinha que a professora mostrou lá? Eu já tenho a minha recortadinha, quer dizer, mal recortada, porque aqui vocês vão fazer bem caprichado com a tesoura, lembram? E vocês têm frente e verso os números escritos em algarismos e por extenso até 80. Então, lembrando que se nós chegamos na dezena 80, antes do 80 quem veio? Vamos prestar atenção, 80 é o nosso limite, tá? Antes do 80 quem veio foi o 79, vamos fazer uma descida aqui agora. Antes do 79 quem veio foi o 78. Antes do 78, quem veio foi o 76. Antes do 76, quem veio foi o 75. Então, o que nós entendemos aqui? Por exemplo, eu vou pegar o número 78, tá? E aí, se nós vamos subir essa escada do 75 até o 80, a prof vai perguntar para vocês: quem vem antes? Vamos gravar esse número aqui, ó, na nossa cabecinha. Quem vem antes do 78? Vamos descobrir que número é esse? Quem vem antes do 78? Eu não tenho, eu tenho 77. Faltou incluir esse número aqui, antes do 78, para depois nós seguirmos para o próximo número. Então, o 77 vem antes do 78, e o 78 vem antes do 79, e o 79 vem antes do 80. Muito bem. Agora eu preciso perguntar para vocês se vocês gravaram bem uma coisa. Se eu tenho aqui o número 75, quem vem antes do 75? Olha só, quem vem antes é o número 74. O 74 vem antes do 75, o 75 vem antes do 76. Como é que a gente dá um nome para aqueles números que vêm antes dos outros? Vamos lembrar, o número que vem antes do outro chama-se antecessor. E o número que vem depois chama-se sucessor. Então eu pergunto para vocês: que número vem depois do 79? 80. Que número vem antes do 79? 78. Então, na sequência numérica, como é que a gente chama a sequência numérica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós vamos lá. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Nós contamos sempre de 10 em 10, certo? Então, nós juntamos 10 unidades para formar uma dezena. Isso fica bem fácil quando a gente explica assim para vocês, ó. Eu tenho palitos de sorvete, então eu tenho 1 palito, 2 palitos, 3 palitos, 4 palitos, 5 palitos. Vamos lá. 6 palitos, 7 palitos, 8 palitos, 9 palitos, 10 palitos. Cada um separadinho é uma unidade, certo? Mas quando eu conto até 10 e junto todos eles e faço um amarradinho, assim, eu tenho uma dezena, certo? Então, quando eu junto estes 10 palitos, cada um sendo uma unidade, que eu chego lá eu consigo formar uma dezena quando eu amarro os 10 juntos. É assim que nós vamos contar. Então, 10. Qual é a próxima dezena? 20.
e depois 30, depois mais 10, 40, depois mais 10, 50, mais 10, 60, mais 10, 70, mais 10, 80. Então, nossos amigos jogavam videogame, a gente já aprendeu, já respondeu a pergunta, nós já contamos até 80, nós já vimos que temos uma tabela bem bacana com os números escritos e muito importante a gente lembrar que número vem antes e que número vem depois. Por exemplo, aqui nós escrevemos e faltava um número para completar a minha sequência, que era o número 77. Esse número foi incluído na sequência correta. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos lembrar que nós vamos escrever lá a nossa sequência correta. Então, eu vou 70, eu vou escrever 70. A prof fez manuscrito, letra de mão, mas eu também posso escrever em caixa alta, ó, 70, caixa alta ou letra bastão, como vocês quiserem chamar. Aí eu tenho 71, como é que eu vou escrever por extenso? Eu vou escrever 70 e 1. E caso eu tenha dúvida, é só eu consultar a tabela, certo? Aí eu peço aqui 72. Então, vou lá, por extenso, 72. Agora a pergunta que a professora vai fazer para vocês, tá? Qual é o sucessor de 71? Tá bem fácil da gente entender. Sucessor é aquele que vem depois. Então, qual é o número que vem depois? É o sucessor de 71. O sucessor de 71 é o número 72. Agora, eu posso perguntar para vocês a mesma coisa. Qual é o número que vem antes de 71? Ou seja, o antecessor de 71. Nós vamos encontrar aqui o número 70, porque quando nós contamos de 1 em 1, nós vamos conseguir 70, 71, 72. O 71 tem o seu antecessor, que é o 70, e ele tem o seu sucessor, que é o 72. Agora a prof vai colocar para vocês outra coisa. Eu vou colocar aqui, ó, 76, 77, 78, tá? Todo mundo está conseguindo pegar aqui com a professora? Leiam com bastante atenção. 76, 77, 78. Quem é o antecessor do número 77? Prestando bastante atenção. Antes do 77, o antecessor é o 76. Ele vem antes. Depois do 77, eu tenho o 78, que é o sucessor. Então, cada vez que alguém perguntar para vocês quem vem antes ou quem antecede o número, vocês vão saber olhando a tabelinha, escrevendo um por um. Agora eu coloco aqui, ó, 78. Eu ponho 79 e 80. Eu não escrevi nada aqui. Vocês é que vão pensar aí em casa. Antes do 79, qual é o antecessor do 79? Eu vou escrever aqui 78. Qual é o sucessor de 79? É o 80. O número 80 é o sucessor do número 79. Logo, o número 80 é maior que o 79. E o número 78 é menor que o número 79. Então, sempre nós vamos contar e pensar na matemática todas as funções que um número tem. Ele pode ser maior, ele pode ser menor, ele pode ser o sucessor, ele pode ser o antecessor, ele pode ter 10 unidades, ele pode ter 12 unidades, ele pode ter 20 unidades, ele pode ter 34 unidades. Então, tudo depende da forma como nós contamos. E agora, nós vamos só corrigir aquela tarefa de casa que a professora pediu para vocês fazerem. Lembra?
conhecendo outros números. Lembram disso? Como podemos ler e escrever números? Nós já vimos na nossa página que estava lá no material de apoio, tá? Na nossa tabelinha. E agora a prof vai corrigir com vocês essa tarefa da página 64. Se vocês têm o livro impresso em mãos, se vocês já receberam, ótimo. Se não, vocês podem olhar o livro digital. O que nós temos lá? Observe os números de 1 a 80 dos quadros que você recortou. Aqui, certo? Quantas unidades preciso somar ao primeiro número para chegar ao segundo número? Olhem aqui, essa é uma pergunta bem inteligente. Quantas unidades eu preciso somar ao primeiro número para chegar ao segundo número? A prof vai tentar com o palito. Olha só, eu tenho o primeiro número, que é o número 1. Eu somei mais uma unidade no número 1. Que número eu tenho? Eu tenho o número 2. Então, quantas unidades eu preciso somar ao primeiro número para chegar ao segundo número? Na minha lista ou na minha tabela, eu tenho um número e em seguida eu tenho o outro número. Eu preciso acrescentar apenas uma unidade, certo? Então, aqui é questão B. Qual é o maior número que aparece nos quadros? Puxa vida, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, vou lá contando toda a sequência numérica. Virando a minha tabela, eu vou chegar até o último número. Qual é o último número que está na tabela, gente? Vamos lá, o último número que está na tabela, tá? Que é o maior deles. Qual é o maior número que aparece nos quadros? É o número 80. Foi esse que a gente acabou de aprender aqui. O número 80 é o último número da tabela. Muito bem. Qual é o menor número que aparece nos quadros? Prestando atenção, lembra? Maior, menor. Qual é o menor número? Naturalmente, que o menor número que nós temos aqui é o primeiro deles, que é o número 1. E aí nós temos lá, localize no quadro o número que corresponde à sua idade e faça um X sobre ele. Muito bem, isso a professora não vai poder ajudar, né? O que eu posso fazer é encontrar a minha idade. Eu vou contar para vocês. A professora tem, olha só, 55 anos. Eu tenho 55 anos, então eu vou lá na minha tabela e vou procurar no verso 55, tá aqui o meu número. E eu vou fazer um X sobre o número 55. Então, eu encontrei a minha idade na tabela. Agora, localize o número que corresponde à idade que você terá daqui a 5 anos e circule-o. Muito bem, vamos trabalhar com a idade da prof. Eu marquei 55. A pergunta que faz ali diz: localize o número que corresponde à idade que a professora vai ter daqui a 5 anos. Então, daqui 5 anos eu vou contar 56, 57, 58, 59, 60. Então, daqui 5 anos eu vou contar 60. Então, eu vou achar o número 60 aqui e vou circular. Então, é a mesma coisa que vocês vão fazer na tarefinha de vocês aí. Então, se você tem 7 anos, tá? Se você tem 7 anos, qual é o número que você vai circular daqui 5 anos? Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daqui 5 anos você terá 12 anos. Então, vocês aí em casa vão pensar que idade eu tenho e vamos contar na sequência, certo, pessoal? Então, vamos lá. Agora eu quero que vocês estudem, que vocês gravem isso tudo que a prof falou, contem as coisas, contem os lápis e vão fazendo essa conta. Quem vem antes, quem vem depois, quem é menor, quem é maior. E para a próxima aula, a professora vai pedir para vocês providenciarem 2 coisas bem fáceis. A prof vai pedir para vocês providenciarem palitinhos de sorvete, tem alguns que são arredondados e outros que são assim. Vocês vão providenciar bastante.
palitos de sorvete, pode ser um pacotinho, assim como a prof tem aqui. E vocês vão providenciar também, peçam ajuda para um adulto, vocês vão providenciar esse elástico aqui, que é o elástico conhecido como elástico de dinheiro, tá? Então, esse elástico, às vezes tem amarelo, rosa, roxinho, dependendo, mas vocês vão providenciar uns 16, 20 elásticos desse, tá bom? Pra gente fazer uma atividade bem bacana na próxima aula. Eu faço daqui e vocês fazem daí. Um grande abraço e até a próxima!